Bom dia a todos. Eu quero agradecer o Sandro pelo convite. Como pastor, acredito que é a segunda vez que eu estou aqui. Já estive aqui pouco mais de um ano, acredito. E eu quero agradecer mais uma vez por poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Quero convidá-los a uma leitura no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 23, que diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos agradecer mais uma vez, queremos bendizer o nome do Senhor mais uma vez, queremos rogar a tua iluminação. Já fizemos a leitura da tua palavra e sabemos que o Espírito Santo está aqui para nos iluminar, nos abrir o nosso coração para acolher, para aceitar, para conceber e para que a tua palavra possa, nessa manhã, mais uma vez, nos impactar e gerar a transformação que o Senhor mesmo preparou para nós nessa manhã. Louvamos o teu santo nome por poder fazer isso em comunidade, por ter irmãos com quem possamos dividir esse tempo precioso. Abençoa todos os que aqui estão e também as famílias que por algum motivo hoje não puderam aqui estar. É a nossa petição, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Lucas, em Atos dos Apóstolos, nos traz uma narrativa que mostra uma transformação muito grande na vida da igreja. A partir do capítulo 2, cumpre-se aquilo que Jesus havia dito no capítulo 1, versículo 8, e cumpre-se também uma profecia feita pelo profeta Joel, e então o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja. A igreja passa a experimentar e a vivenciar um momento diferenciado em relação a todos os outros que ela já havia experimentado. Todo aquele tempo que Israel havia vivido sob a direção do Senhor, agora ganha novas cores, agora ganha um novo momento. Um momento em que a igreja experimenta da plenitude do Espírito Santo. Um momento em que a igreja experimenta de uma capacitação e de uma potencialização que jamais antes na sua história ela havia experimentado. E no texto em que lemos, nós nos deparamos com uma parte desse momento. O Espírito Santo havia sido derramado, pessoas estavam sendo alcançadas, a palavra de Deus estava sendo pregada com poder, e muitos sinais estavam acontecendo. E justamente um desses sinais chamou a atenção do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 71 pessoas, formado por fariseus, saduceus e anciãos do povo de Israel, que julgavam todas as questões do povo de Israel. E justamente um milagre, a cura de um mendigo aleijado que aconteceu no templo, no centro religioso da cidade de Jerusalém, chamou a atenção do Sinédrio, o que fez com que Pedro e João fossem presos e fossem interrogados pelo Sinédrio. O grande problema era que Pedro e João estavam fazendo o que estavam fazendo, em nome de Jesus Cristo.
E havia não só uma hostilidade judaica para com Jesus Cristo, havia uma hostilidade judaica para com todos aqueles que seguiam a Jesus e todos aqueles que confessavam, professavam e serviam ao Senhor Jesus. E então Pedro e João foram presos, foram interrogados, e após o seu interrogatório receberam uma ordem. Foi-lhes determinado que não mais falassem em nome de Jesus Cristo. Que o nome de Jesus Cristo fosse anulado, que a pregação em nome de Jesus fosse retirada, que eles não mais se dirigissem a ninguém em nome de Jesus Cristo. É quando chegamos ao texto em que acabamos de ler, quando chegamos à narrativa que acabamos de ler. Então nos deparamos com uma igreja plena do Espírito Santo. E quais são as marcas de uma igreja plena do Espírito Santo? Já que estamos falando de uma igreja plenamente dirigida, plenamente potencializada, plenamente capacitada pelo Espírito de Deus, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Bom, eu gostaria de conversar e de perceber no texto e de verificar no texto que a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua comunhão. Acompanhem novamente comigo a leitura que eu vou fazer, aqui do versículo 23. O versículo 23 diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Logo que eles foram soltos, logo que eles deixaram a prisão, a primeira coisa que eles fizeram foi voltar à comunhão dos irmãos. A primeira coisa que eles fizeram ao ser soltos foi voltar para a companhia dos irmãos. Essa semana eu estava sentado com a Janaína, e a Janaína está de licença maternidade por conta dos nossos filhos. Nossos filhos estão com 3 meses, e eu estava junto com ela sentado assistindo um pouco de TV. E nós estávamos assistindo uma série que já existe num canal fechado já há algum tempo, chamada Grey's Anatomy, e eu estava reparando na fala de um dos personagens. Esse personagem se dirigia à sua namorada, e esse personagem o tempo todo usava na sua fala: porque eu esperava tal coisa, porque eu desejava tal coisa, porque eu sonhei tal coisa, porque eu imaginava tal coisa, porque eu. E eu olhei para a Janaína e falei: nossa, mas que fala mais egoísta, que fala mais egocêntrica, que fala mais individualista. E muitas vezes essa posição mais egoísta e individualista toma conta até do coração daqueles que congregam e que fazem parte de uma igreja. Às vezes a nossa posição na igreja é muito mais uma expectativa pessoal, individual, do que uma postura coletiva em direção àquilo que Jesus Cristo quer. Nós nos posicionamos muito mais em direção àquilo que queremos, pensamos e desejamos, do que coletivamente na direção daquilo que Jesus Cristo quer para nós. Quando lemos o texto, vemos que Pedro e João se voltam para os seus companheiros, e eles vão relatar aos seus companheiros tudo o que eles haviam sofrido, mas na intenção de encontrar em seus companheiros um abrigo. Na intenção de encontrar em seus companheiros um cuidado, na intenção de poder compartilhar com seus companheiros o momento difícil que eles estavam vivendo. E uma conclusão óbvia que a gente pode chegar é que uma igreja plenamente dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja plenamente capacitada por Deus, uma igreja plenamente direcionada por Deus, ela não está isenta de barreiras e de dificuldades. Ela não está isenta de perseguições, ela não está isenta de complicações, ela não está isenta de lutas. Há 3 meses, nossos filhos nasceram e a gente teve uma surpresa muito grande. Ficamos muito felizes com o nascimento deles, mas ao mesmo tempo nós tivemos um impacto muito grande nas nossas vidas. E talvez, para mim, o maior impacto que eu já sofri, até hoje, nesses 35 anos de idade.
Porque o Joshua nasceu normalmente, com a saúde perfeita, mas a Eloá nasceu portadora da síndrome de Down. E nenhum dos exames que nós fizemos durante a gestação dava qualquer indícios disso. E esse impacto que nós sentimos, nós percebemos que a igreja também acolheu, também se compadeceu. Eu me lembro de um dia que eu cheguei na casa de um dos nossos irmãos lá da igreja, e ele emocionado me disse que se alegrava conosco, assim como a gente se alegrou com o nascimento dos nossos filhos, mas que ele também sentia conosco, né, aquele momento difícil que a gente estava sentindo por ter uma filha portadora da síndrome de Down. A igreja precisa ser mais essa comunidade onde temos esse espaço de acolhimento, esse espaço de poder compartilhar, esse espaço de poder dividir, esse espaço de poder encontrar forças para continuar. Não vão ser poucas as barreiras que vão se levantar, especialmente para uma igreja fiel ao Senhor Jesus, num mundo hostil e rebelde a Ele. Mas a igreja precisa ser esse ambiente de comunhão. Uma igreja plena do Espírito Santo precisa ser esse ambiente comunitário, esse ambiente onde os interesses juntos se voltam na direção de Jesus. Não onde interesses individuais se colocam acima do Senhor Jesus, mas onde os interesses comunitários são canalizados e focados na direção do Senhor Jesus. Por que Pedro e João foram presos? Porque eles estavam cumprindo com aquilo que cabia a eles como igreja, proclamar o nome do Senhor Jesus. Não por qualquer decisão pessoal ou por qualquer interesse individual, seja de Pedro, seja de João, mas pelo interesse comunitário de tornar conhecido o nome de Jesus e de ver novas vidas alcançadas pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Se a gente quer avaliar se nós estamos cheios e plenos do Espírito Santo, a gente precisa se perguntar, como está a nossa comunhão? Não faz muitos dias, eu estava numa aula do nosso curso de pós-graduação, ali no Seminário de Campinas, e um dos professores disse: se você quer avaliar a saúde da sua igreja, uma das coisas que você precisa fazer é verificar como está a comunhão. Terminou o culto, sai todo mundo embora e vai correndo, alguma coisa está errada. Agora, terminou o culto, o pessoal fica, conversa, bate papo, interage, passa um tempo juntos, e mesmo durante a semana, quando existem os encontros comunitários, o pessoal valoriza esses encontros e aproveita para se aproximar dos irmãos. Isso é um sinal de igreja saudável. É óbvio que existem outros, mas um sinal de igreja saudável é esse desejo que a gente tem de estar junto. Cristãos se atraem mutuamente e se abençoam mutuamente. Portanto, uma igreja plena do Espírito Santo é uma igreja com a marca da comunhão. Mas uma igreja cheia, plena do Espírito Santo, é também uma igreja com a marca da oração. Veja o versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Se no primeiro momento a igreja plena do Espírito Santo é uma igreja comunitária, é uma igreja de comunhão, é uma igreja de interesses mútuos na direção da vontade do Senhor Jesus, em segundo lugar, a igreja é um lugar de oração. Um dos autores que influenciou bastante a gente durante esse período de formação do seminário foi o pastor presbiteriano Eugene Peterson. Um senhor já com bastante idade, mas o Peterson dizia em um dos seus livros, e agora eu não me lembro qual deles, porque nós tivemos a oportunidade de ler alguns, que a oração comunitária é a mais importante. Que a oração individual é sim muito importante, mas que a oração comunitária é a mais importante. E de fato a oração comunitária é a mais importante. Na oração comunitária, nós não apenas nos dirigimos a Deus, relatando, expondo, abrindo, entregando aquilo que é propriamente nosso. Mas na oração comunitária nós temos a oportunidade de ouvir aquilo que os nossos irmãos têm passado, têm vivido, têm enfrentado, os seus motivos de alegria, de gratidão, e então nós nos conectamos em oração uns com os outros e juntos nos conectamos a Deus. A igreja aqui em Jerusalém, ela é uma igreja que se une em oração,
após esse fato que aconteceu com Pedro e João. Às vezes, fatos como esse podem nos desencorajar a oração, podem nos desmotivar a oração. Mas, pelo contrário, a igreja se sentiu ainda mais motivada, se sentiu ainda mais impelida, se sentiu ainda mais encorajada a orar, a buscar e a clamar. Mas como têm sido as nossas orações? É uma boa pergunta a se fazer. Por vezes, as nossas orações são e se resumem tão somente a petições. E por vezes essas petições dizem respeito tão somente a nós. Nós não oramos porque nos alegramos e porque nos faz bem passar um tempo com Deus. É engraçado, uma vez nós estávamos, acho que num estudo bíblico, numa quarta-feira à noite, e eu, falando, não me lembro exatamente de qual texto, perguntei ao pessoal que estava no estudo bíblico, né, se era legal você sentar ao lado de alguém que você gosta e passar tão somente um tempo ali ao lado de alguém. Eles disseram que sim. Era legal estar ao lado desse alguém sem pedir nada, sem pedir nenhum favor, sem pedir nenhuma ajuda, e eles disseram que sim. Era legal compartilhar, né, do toque, do carinho, do afago, do ombro, daquele que está ao seu lado e de quem você gosta, e eles disseram que sim. E então eu perguntei, por que a gente não faz isso com Deus? Se a gente diz amá-lo, se a gente diz que Ele é tão importante para nós, se as nossas músicas, as nossas confissões de fé falam, expõem que nós somos pessoas que amam, que louvam, que adoram, que se prostram, que se alegram na presença de Deus, por que as nossas orações não refletem isso? E aí a gente parou um pouco para se questionar e se perguntar se durante a semana a gente orava tão somente para perto de Deus estar. A conclusão que a gente chegou, infelizmente, era que não. Infelizmente não, que a gente precisava mudar. As nossas orações, na verdade, eram só uma lista de petições. A gente chegava diante de Deus com uma lista de petições e às vezes até uma lista de exigências. A igreja, é curioso como a igreja toma alguns caminhos e depois a gente fica se perguntando, mas de onde foi que a igreja tirou isso? A igreja, por vezes, quando eu digo igreja, não me refiro apenas à nossa denominação, mas eu falo da igreja num âmbito um pouco maior. A gente observar, por exemplo, pessoas querendo determinar, pessoas querendo alguma coisa do tipo, para mecanismos para forçar, para alcançar, para conquistar aquilo que querem. Mas isso é relacionamento? Isso é se alegrar? Isso é gostar? Isso é ter prazer em estar na presença de Deus? A gente precisa se questionar. Uma igreja plena do Espírito Santo é uma igreja de oração. Não só uma igreja de oração para petição, mas uma igreja de oração para comunhão. Uma igreja de oração para estar, para perto de Deus estar. E na sua presença se alegrar. Mas essa oração, aqui no texto, ela tem um conteúdo. E eu quero convidá-los agora a seguir a leitura a partir do versículo 24, que diz assim: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Uma igreja plena do Espírito é uma igreja que tem convicção. E a oração da igreja aqui revela a sua convicção. Qual é a convicção da igreja? A convicção da igreja é a convicção de um Deus soberano. A citação do Salmo 2, aliás, o próprio Salmo 2 é um salmo que vai apresentar Deus como um rei suzerano. E aí a gente precisa recordar rapidamente como funcionavam os tratados de suzerania do Antigo Oriente. Havia um rei suzerano ou soberano, e sob a sua autoridade, debaixo da sua autoridade, haviam outros reis que eram chamados de vassalos.
E esses tratados de suzerania também eram chamados de pactos de vassalagem. Um rei soberano ou um rei suzerano determinava como deveria ser a relação com os demais reis que eram chamados de vassalos. Quando eles olham para tudo aquilo que estava acontecendo, não só no momento, não só com Pedro e João, mas desde a crucificação de Jesus, eles têm uma convicção. A convicção é o seguinte: tudo que está acontecendo, toda a ação desses homens poderosos, quer seja Herodes, quer seja Pôncio Pilatos, quer seja o Sinédrio contra Pedro e João, toda essa ação está debaixo, está dentro da esfera da soberania do nosso Deus, de maneira que a nossa convicção é a convicção de que nada do que aconteceu fora da esfera do governo, fora da esfera do controle do nosso Deus. E como foi que essa convicção foi construída? De onde foi que eles tiraram essa certeza, essa segurança? Da Escritura. É a Escritura que nos dá certeza, segurança, convicção. Não são os nossos pensamentos acerca de Deus. Não são os nossos sentimentos acerca de Deus. Você pode até pensar alguma coisa sobre Deus, sentir alguma coisa sobre Deus, mas não é isso que determina a nossa convicção. O que determina a nossa convicção sobre Deus é a Escritura, é a palavra. Então, por que não conhecê-la cada vez mais? Tem uma frase do Piper, que é mais ou menos assim, que quanto mais nos aprofundamos, quanto mais estudamos, quanto mais nos dedicamos, quanto mais conhecemos a fundo a Escritura, mais das suas delícias e das suas riquezas nós poderemos experimentar. Se queremos construir convicções, seguranças, precisamos conhecer, mas não conhecer superficialmente, precisamos nos aprofundar, precisamos bem interpretar aquilo que a palavra tem a dizer. Eles fizeram uma excelente interpretação do Salmo 2, e por isso eles têm uma convicção, uma segurança. Nada do que está acontecendo foge do controle do nosso Deus. Nós vivemos um momento histórico que pode gerar no coração das pessoas uma certa insegurança. Furacões, terremotos, paraísos como o Caribe sendo devastados pela força da natureza, parte dos Estados Unidos, como a Flórida, sendo ameaçados pelas forças da natureza, sul do México sendo castigado por um forte terremoto, e no coração de algumas pessoas pode vir a seguinte conclusão: as coisas estão fora do controle. Fora do controle de quem? Do nosso? Certamente. De Deus? Jamais. Tem uma série de coisas que fogem do nosso controle. Muito menores do que um furacão. Muito menores do que um terremoto. Há coisas cotidianas, diárias, que fogem do nosso controle. Nós, por exemplo, estamos vivendo, eu e minha família estamos vivendo um período de bastante tensão no que diz respeito a uma das nossas afilhadas. Nós temos 3 filhos, o Joshua, a Eloá e a Tainá, que é a mais velha. Mas nós temos 2 filhas do coração, que na verdade não são nossas filhas, mas que nos acompanham à igreja, uma delas há 9 anos e a outra delas há 4 anos. Uma delas tem 9 anos e a outra delas tem 18 anos. A de 18 anos passou recentemente um período afastada da igreja, com crises, com inquietações, com dificuldades em relação ao seu estilo de vida e à fé que ela professa. E isso, para mim e para minha esposa, é extremamente angustiante. Por quê? Porque foge do nosso controle. Foge do nosso controle converter o coração das pessoas. Foge do nosso controle o momento em que a vida das pessoas vai ser transformada pelo poder do Evangelho e pela ação do Espírito Santo. Foge do nosso controle. E isso me angustia, isso me faz perder o sono, isso me faz, me tira a paz. E quando eu volto para textos como esse,
o meu coração vai se aquietando de novo. Porque eu me lembro que eu nunca estive no controle de absolutamente nada. Ainda que me sejam dadas algumas liberdades, algumas possibilidades de decidir, de opinar, de escolher, a vida, em último caso, ou em última análise, escapa completamente do nosso controle, mas não de Deus. E a igreja, uma igreja plena do Espírito Santo, precisa relembrar essa verdade. Furacões estão acontecendo, terremotos estão acontecendo, cidades do nosso país, como o Rio de Janeiro, vivem uma guerra civil. O nosso Estado, os nossos 3 poderes, parecem absolutamente corrompidos e falidos. Isso escapa do nosso controle, em última análise, mas não do controle do nosso Deus. As nossas mãos podem não ter o poder para determinar os rumos da história, mas as mãos do nosso Deus têm e estão determinando o rumo da história. No ano passado, uma jovem lá da igreja escreveu perguntando assim para mim: as coisas vão piorar, as coisas vão melhorar? E aí eu ri, né? Eu dei risada lá no grupo do WhatsApp. E a resposta que eu dei a ela foi: as coisas caminham para uma completa redenção e para uma completa transformação pelo poder e pela ação de Jesus. Aqui, a tensão vai existir. Nós vamos conviver com a alegria, com a tristeza, com a saúde, com a doença, com o bom e com o ruim. Mas em última análise, as coisas caminham para a redenção, para a transformação, para a restauração de toda a criação. Por quê? Porque existe um Deus cujas mãos têm domínio e poder sobre tudo, sobre todos. E isso me acalma. Sei você. Isso me tranquiliza. Isso me dá segurança, isso me dá esperança. Então, quando eu penso em furacões, quando eu penso em terremotos, ou quando eu penso nas pessoas que eu espero ver a vida transformada, eu me lembro, eu não posso transformá-las, mas eu posso ser instrumento de transformação. Mas em último caso, quem transforma é o próprio Deus, porque todas as coisas estão sob o seu controle. A igreja estava sendo perseguida. O sinédrio se levantou contra a igreja, mas a igreja tinha uma segurança. Deus está no controle de tudo e nada do que aconteceu escapou, fugiu ou frustrou qualquer plano do Senhor. Nenhum plano do Senhor se frustra. Os nossos sim. Os nossos se frustram, precisam ser refeitos, revistos, atualizados, reconfigurados, mas os do Senhor não. Quer se sentir seguro? Quer ter esperança, confiança? Lembre-se que o nosso Deus é soberano. E caminhando para o fim, versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estendes a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Para caminhar para a conclusão, o último elemento que eu quero avaliar desse texto é o elemento da capacitação. Nós começamos falando da comunhão, passamos pela oração, pela convicção e agora eu quero expor, para concluir, a capacitação. Eles oraram, o lugar em que eles estavam reunidos tremeu e todos, mais uma vez, experimentaram da plenitude do Espírito Santo. Uma igreja plena do Espírito Santo é uma igreja capacitada. Eu gosto de fazer uma brincadeira lá quando eu falo com os jovens lá da igreja, até porque os jogos de videogame já se atualizaram. Mas eu me lembro que alguns anos atrás, eu jogava lá um game na casa de um primo, e nesse game o personagem, quando ele se enfraquecia, ele se aproximava do fogo
E todas as vezes que ele se aproximava e encostava no fogo, ele recuperava toda a sua energia. O fogo o capacitava. E ele então voltava a atuar com toda a sua força. O Espírito Santo é esse fogo que nos capacita. E que nos faz atuar com toda a nossa força. Para quem tem formação teológica, é um perigo. Porque a gente começa a achar, ou para quem tem muitos anos de igreja, também é um perigo. Mesmo que você não tenha feito nenhum curso de teologia. Para quem tem muitos anos de igreja e para quem tem formação em teologia, é um perigo começar a achar que os nossos conhecimentos por si só nos dão capacidade de viver uma vida cristã plena. E não é suficiente. Em todo tempo nós somos dependentes do Espírito Santo. Em todo tempo nós precisamos dessa capacitação. Em todo tempo nós precisamos desse fogo que renova o nosso próprio fogo. Que reaviva a nossa própria luz. E que nos faz, afinal de contas, brilhar num mundo que está pleno de escuridão. Eles oraram e a oração fez com que eles experimentassem a plenitude do Espírito Santo novamente. Mas essa plenitude direcionou, conduziu a igreja em que direção? Na direção que eles pediram. E qual foi a direção que eles pediram? Que eles pudessem anunciar corajosamente a palavra de Deus. Uma igreja plena do Espírito Santo não é apenas uma igreja que tem os dons do Espírito Santo. Nós vivemos um contexto brasileiro, e no contexto brasileiro, eu percebo que se fala muito dos dons do Espírito Santo. Fala-se demais dos dons do Espírito Santo. Como se os dons do Espírito Santo fossem o único sinal visível de uma igreja que tem de fato comunhão com Deus. Mas em detrimento dos dons fica, por exemplo, o fruto do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é apenas uma igreja com dons do Espírito, é uma igreja também com o fruto do Espírito. E segundo Atos dos Apóstolos, fundamentalmente, uma igreja missional. Em Atos 1:8, quando Jesus diz que o Espírito Santo seria enviado, ele diz que o Espírito Santo seria enviado, e o foco que ele coloca no Espírito Santo é o testemunho. Em Atos capítulo 2, logo após o Espírito Santo ser derramado, o que acontece é um discurso de Pedro, uma pregação de Pedro, e a conversão de milhares de pessoas. E agora, em Atos capítulo 4, a igreja ora, ela experimenta novamente um momento de plenitude do Espírito Santo, e esse momento de plenitude do Espírito Santo faz com que a igreja faça o quê? Proclame, anuncie a palavra corajosamente. Uma igreja plena do Espírito Santo é uma igreja que intencionalmente e em todo o tempo insiste, se dedica e fala de Jesus Cristo para quem ela pode. Na semana passada eu estava conversando com o Éder é presbítero lá da nossa congregação, e a gente estava conversando sobre isso, sobre falar de Jesus Cristo para as pessoas. E a gente estava falando sobre as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, sobre as pessoas que o próprio Deus separa, que o próprio Deus prepara para ouvir da sua palavra. E aí o Éder me dizia o seguinte, é bem interessante isso, como o próprio Deus é quem direciona isso. Ele viajou, foi lá para a casa da família dele, lá em Paulicéia, interior do estado de São Paulo, próximo lá da divisa com Mato Grosso do Sul. E ele dizia que lá, entre pessoas próximas da família dele, alguém chegou para ele e abriu as portas, perguntando, ô Éder, de que igreja que você é? Ô Éder, me fala um pouco de tal coisa. Ô Éder, como é que é? Ô Éder, me diz aí. Ô Éder, me conta. Me fala. Me explica. E ele me contando essa experiência, ele riu dizendo, e aí eu pude falar bastante porque as pessoas daquele local não conhecem a igreja reformada. Não conhecem o cristianismo protestante.
Elas têm uma referência, mas é uma referência muito vaga, muito distante de quem nós somos e daquilo que nós cremos. E eu pude falar ali por um tempo com aquela pessoa sobre assuntos importantes da nossa fé bíblica. Veja, isso é uma marca de uma igreja plena do Espírito. A proclamação da palavra. A missão é uma marca de uma igreja plena do Espírito. Não necessariamente uma igreja cheia. Não necessariamente uma igreja popular. Não necessariamente aquilo que nós temos visto muitas vezes na TV. Mas aquilo que nós estamos vendo aqui. A referência não é a TV, a internet. A referência é a Escritura. A referência é a palavra. Uma igreja plena do Espírito é uma igreja de comunhão, onde as pessoas valorizam, se esforçam, se alegram por poder estarem juntas. É uma igreja de oração, onde a presença de Deus não é só uma presença buscada em razão de um favor, em razão de uma necessidade, mas em razão da sua presença agradável. Uma igreja plena do Espírito é também uma igreja com convicção. Não uma convicção vaga, construída a partir de pensamentos e sentimentos individuais, mas uma convicção comunitária, construída a partir da revelação da palavra. E por fim, uma igreja plena do Espírito é uma igreja com capacitação. Capacitação para falar e ver o próprio poder do Espírito agir. Eu falei de uma das nossas filhas do coração que passou um tempo distante da igreja recentemente. Hoje ela está em casa. Hoje ela voltou. Ontem ela voltou. E ela disse que vai voltar a ir à igreja, que vai voltar a congregar e que vai voltar a conosco estar. A gente precisa se lembrar que é Deus quem nos capacita, que é Deus quem nos fortalece e que é Deus quem cuida de nós. E a gente precisa se dedicar a viver essa capacitação e a responder a esse cuidado do Senhor. Hoje nós nos reunimos aqui, nos ouvimos o que Deus tinha a nos dizer, mas a pergunta é: qual é a resposta que vamos dar? Que tipo de transformação isso vai trazer? Que tipo de mudança isso vai gerar? Semana após semana nós nos reunimos. Semana após semana nós nos sentamos. Semana após semana nós ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Mas qual é a resposta que nós vamos dar? Porque aqui há uma pergunta a se fazer. Somos nós uma igreja plena do Espírito? Se somos, temos vivenciado a comunhão como ela deve ser vivenciada? Temos exercitado a oração como ela deve ser exercitada? Temos essa convicção da soberania, da segurança, do controle do governo do nosso Deus e mais? Temos essa capacitação para falar, para levar, para pregar, para compartilhar, para dizer, para ensinar, para iluminar, para libertar pessoas da condição em que elas se encontram? Eu queria que você desse uma resposta agora, para si mesmo. Não só individualmente, mas eu queria que a gente desse uma resposta para nós mesmos, como igreja. Esse exemplo bíblico é um exemplo que nós queremos viver? Porque é preciso querer, é preciso se dedicar, é preciso buscar. Ele simplesmente não vai acontecer. É preciso que a gente se dobre, se dedique, se esforce. A soberania de Deus não anula o nosso serviço, a nossa vontade. A soberania de Deus não anula o nosso agir. Não somos passivos em relação ao que Deus acabou de nos dizer. Então, vamos fechar os nossos olhos? Passar um tempo orando sobre isso. Senhor nosso Deus e Pai, nós, semana após semana, temos nos reunido em nossos espaços,
em nossos prédios. Semana após semana, a tua igreja tem se reunido. E, Pai, nós queremos agora assumir um compromisso de não permitir uma reação ou a falta de reação para com aquilo que o Senhor acabou de nos dizer. De não admitir passividade diante daquilo que o Senhor acabou de nos falar. Pai, se há alguma barreira aqui impedindo uma comunhão mais plena entre os irmãos, que em nome de Jesus ela seja derrubada. Que intencionalmente relacionamentos sejam restaurados, a igreja seja reaproximada. Não buscando interesses individuais, mas que o interesse de Cristo nos aproxime. Que a vontade de Cristo nos una. E que possamos zelar por aquilo que o Espírito construiu entre nós. Comunhão. Que essa comunhão possa nos conduzir a uma vida de mais oração. Não só a oração individual e solitária que fazemos em casa, mas a oração comunitária, onde oramos uns pelos outros, onde ouvimos uns aos outros, onde nos compadecemos uns dos outros, onde nos alegramos uns com os outros, Pai. Ensina-nos a nos alegrar uns com os outros também. Não só a nos compadecer da dor, mas a nos alegrar com a alegria do outro, com a conquista do outro, com a evolução do outro, com o crescimento do outro. Restaura em nós, Senhor, a convicção de quem Tu és. Não há nada fora do Teu controle. Nenhum caos aqui significa que o Teu controle se perdeu. O caos aqui apenas nos mostra o quanto precisamos de Ti. Mas acalma e aquieta nossa alma para que jamais percamos a convicção de quem Tu és. E por fim, Senhor, capacita-nos. Porque sem a Tua capacitação nós nada somos e nada podemos. Nenhum conhecimento bíblico vai atingir pessoa alguma se o Espírito não iluminá-la. O poder do Evangelho é o Teu poder, não o nosso. Mas faça-nos e dê-nos a alegria de participar da ação desse bendito poder. Que nossos bancos, nossas fileiras, possam ser preenchidas por outras vidas, que também possam ser impactadas, transformadas e atraídas pelo Teu imenso amor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos.